Boa tarde. Hoje nós vamos então fazer uma revisão sobre os conteúdos trabalhados até o momento. Tá? Já visando a nossa primeira avaliação, é importante então vermos o que é significativo retomar e o que é importante então vocês aprofundarem nessa temática da redação oficial. Vocês já tiveram até aqui um contato prévio então, né, sobre os aspectos gerais da redação oficial, sobre o que é essa disciplina, né, o que vocês estão estudando nela e o que precisam se aprofundar. Eu não recebi durante as aulas muitos questionamentos, então logo eu entendo que vocês estejam se apropriando, né, com bastante propriedade dessas temáticas abordadas aqui. Na primeira aula, aspectos gerais da redação oficial, eu coloquei lá no sistema, acrescentei a questão do Manual de Redação Oficial da Presidência da República, que é um manual fácil de encontrar, que vocês pesquisam na internet e logo procuram. É bem tranquilo, tem vários exemplos ali de como deve seguir, principalmente a questão da linguagem, né? Como vocês viram, a linguagem da redação oficial ela precisa ser clara, né? Bastante clara, concisa e correta. E isso é importante vocês utilizarem bastante os recursos que hoje são disponíveis, né? Principalmente na internet, que auxilia bastante nessas questões de pesquisa a esses materiais. Vários modelos de redação oficial, redação empresarial, vocês encontram disponível em vários sites, como nós já colocamos lá no ambiente, lá no Moodle, para que vocês tenham acesso. Quando chegar na hora de trabalhar, quando forem trabalhar numa empresa ou numa instituição pública, às vezes tem alguns manuais que regem aquele órgão, né, que vocês precisam se apropriar desses manuais para ver como que segue, né, como que esses documentos são emitidos. Alguns dados são importantes, como aqui na segunda aula nós estudamos os tipos de textos, né? 3 tipos básicos de texto, que foi o texto dissertativo, o texto narrativo e o texto descritivo. Tá? O texto descritivo é o texto que mais vai ser usado na redação oficial e também é um texto que é mais usado de forma geral quando se fala em documentos oficiais, né? Porque são textos que requer o uso denotativo, tá? Onde vocês precisam que os significados desses textos estejam no dicionário, tá? Que sejam dicionarizados, então, esses conceitos para que várias pessoas que, se forem ler alguma passagem, né, possam recorrer ao dicionário e tenha lá o significado preciso. Então, os textos, reforçando, a redação oficial tem 3 aspectos importantes que precisam ser observados. É clareza, concisão. O que é concisão? Eu ser objetivo naquilo que eu vou escrever. Eu não posso escrever um documento cheio de floreios, de rodeios. Eu preciso ser objetivo naquilo que eu quero transmitir, uma informação precisa. E a correção é fundamental, principalmente porque isso aprimora a comunicação entre empresas, né, e entre instituições. Então, os tipos de texto, dissertativo, narrativo e descritivo, vocês poderão, de repente, ocupar esses 3 tipos quando forem produzir um relatório, né, um relatório que a empresa requer que vocês façam, né, que seja atribuição de vocês. Ou até mesmo quando estiverem produzindo uma ata, né? São esses outros tipos que vocês vão usar. Porém, todos eles necessitam que a linguagem seja concisa, precisa, tá? Clara e coerente, tá? Nesses pontos. Depois, nós vimos os gêneros textuais. Por que eu acrescentei os gêneros textuais como um conteúdo programático? Porque existe uma certa confusão, às vezes, do que são tipos textuais e o que são gêneros textuais. A gêneros textuais, nós temos uma infinidade de gêneros, como vocês puderam pesquisar. É novela, teatro, poesia, conto, charge, vários tipos de textos, então, vários gêneros textuais, perdão, que estão linkados, às vezes, aos tipos de textos. Tá? Os tipos de texto, então, eles são importantes que vocês dominem eles, porque vai ser o instrumento de trabalho de vocês depois, ao longo da carreira profissional que vocês estão aqui se qualificando. A produção de documentos oficiais empresariais. Né? Vocês viram, então, um conceito de documento empresarial e de documento oficial.
Os documentos oficiais, como vocês têm os exemplos de, digamos, ofício, memorando, requerimento, são documentos que são usados tanto no meio empresarial quanto no meio, tanto na empresa quanto numa instituição pública. Tá? São documentos que são utilizados pelas duas formas de empresa. Algumas características, então, foram abordadas nesses textos, né? Sobretudo aquilo que eu reforço de novo, a clareza, concisão e correção nesses documentos. Pronomes e tratamentos nós não vimos ainda, a próxima aula vai focar somente os pronomes de tratamento. Isso é muito importante que vocês pesquisem quando forem se dirigir a uma pessoa, né? Na dúvida, nunca emitam esse documento se tiverem dúvida de que pronome de tratamento vai ser usado. Consultem ou outra pessoa mais experiente no setor, ou pesquise na internet ou documentos, né, que tragam esses auxílios, principalmente as gramáticas que auxiliam bastante, tá? Ou os livros que trazem formas de escrever redação oficial, né, documentos empresariais. É meio difícil vocês decorarem todos esses documentos, né? Acordo, alvará, apostila, atestado, ato, auto, aviso, carta, cartão. Vocês vão sentindo a necessidade disso e vão pesquisando, né, como que você produz cada um. A importância que eu gostaria de frisar nesse sentido é a correção. A linguagem precisa ser correta sempre. Não se aceita que um documento saia da empresa com a escrita errada, né? E vocês são os responsáveis por isso. Então, é importante saber identificar o que é um memorando, saber identificar o que é um ofício, quando que eu uso cada um deles. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de ofício e memorando. Quando que eu uso cada um deles? O ofício é um documento, é uma comunicação externa entre empresas, que eu quero. Por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa pública e quero me comunicar com uma empresa privada. Eu uso o ofício para isso. Se a comunicação for dentro da própria empresa, eu uso o memorando. Tá? Então, o que muda é a finalidade desses documentos, ok? Então, vocês viram também a questão do fax, aqui eu gostaria de puxar um pouquinho a questão do fax. Como as próprias pesquisas mostraram, e eu li vários trabalhos de vocês, né, o fax já não é tão usado como já foi um dia, em função do e-mail, que o e-mail acabou então superando essa questão do fax. Então não é muito usado hoje, o e-mail acaba sendo mais usado e por isso também é preciso ter um certo cuidado quando o e-mail for expedido. Tá? Também passa a ser considerado um documento oficial, né, desde que ele seja escrito com clareza, com todos os recursos que a redação oficial requer. Tá? Evitar abreviações, como ultimamente, como a gente costuma usar hoje, né, com a comunicação mais rápida, principalmente se pegar, por exemplo, o WhatsApp ou conversar pelo Talk, por bate-papo, acabamos usando às vezes então esses recursos de suprimir algumas palavras e abreviá-las da maior forma possível. Então isso não é aceito em correspondência oficial. Tá? As palavras devem ser tudo escrito por extenso e sem usar esses recursos. Ok? Se vocês tiverem dúvidas, tá? Durante esse período que nós já estamos quase finalizando as nossas aulas, seria importante que vocês me enviassem essas dúvidas para que eu pudesse aprofundar alguma temática ou não. Tá? O que eu gostaria que vocês fossem vendo e pesquisando, já então voltando, é a questão dos pronomes de tratamento, que essa vai ser uma aula específica só para vocês então conhecerem quais são os pronomes de tratamento que precisam aprofundar e saber assim quase que memorizar eles para saber decorar, né? Seria decorar esses pronomes de tratamentos. Então, e por hoje é isso. Me mandem e me enviem as dúvidas de vocês, caso tenham, tá? Que eu tenho o maior prazer em responder, assim como tenho respondido algumas. Houve algumas perguntas em relação a comunicações pela imprensa. Tá? O que seria, quando foram pesquisar, não encontraram muito esse conceito. Aqueles que me perguntaram, eu respondi, mas se ficou a dúvida de alguns,
Comunicações pela imprensa está mais relacionado à assessoria de comunicação nas empresas, né? Como que as empresas fazem essa assessoria de comunicação? Passando pelos mesmos preceitos que já foram ditos antes, tá? Clareza, concisão e correção dessa comunicação para que a empresa seja bem vista, né, no mercado onde está inserido. Então, acho que seria isso. Qualquer dúvida, então, pode me enviar por e-mail ou pela plataforma. Boa tarde.